E hoje temos como convidado um nome que dispensa quaisquer apresentações. O Antônio convive conosco há mais de 25 anos, né, Antônio? Quantos anos de convívio? Começou como interno na Santa Casa, na 33ª Enfermaria da Santa Casa, e desde então, a cada semana, a cada mês, a cada ano, só faz crescer. Antônio é uma unanimidade, consegue reunir uma diversidade de tribos, respeitado por todos, cada vez mais seguro de si, não apenas tecnicamente, mas é um homem que cresceu e amadureceu. Está ao meu lado há muitos anos, então, como disse, e comigo colabora em grande parte da minha produção profissional. Antônio está conosco aqui na PUC, nesse motivo original da sessão, que é o Rezendinho para Todos, e hoje vai nos brindar com uma fala que certamente será mais uma das suas falas maravilhosas. Então, Antônio, muito obrigado e com a palavra. Muito obrigado, professor. Lá se vão há 27 anos, desde que cheguei ainda em Berbe, no ano de 1999, na 33ª Enfermaria Maternidade da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, templo da especialidade entre nós, e onde eu pude fazer o meu noviciado obstétrico e aprender muito com Rezende Pai, Paulo Belfort, Carlos Montenegro e com o senhor, professor Jorge Rezende. No exercício da especialidade, ter trilhado os caminhos da docência é o que me traz aqui com os senhores para poder compartilhar esse tema da maior importância da nossa especialidade, que é quando as coisas não dão certo. A obstetrícia é uma especialidade onde todos esperamos os melhores desfechos. Eis que um nascimento, por vezes inesperado, culmina num desfecho ominoso perinatal que é motivo de grande angústia para a recém-parida, para as famílias, aí com repercussões que veremos ao longo da minha apresentação, para a qual eu peço licença para compartilhar os meus slides. Imagino que já estejam. Tudo Ah, perfeito, está ótimo. obrigado. Então, agradeço mais uma vez, professor, em nome das instituições às quais estou vinculado, a honrosa oportunidade de estar aqui com vocês essa noite para falar parto e paralisia cerebral nos neonatos. Aquilo que sabemos e o que ainda não sabemos. Faço na minha introdução a menção a Goethe, quando dizia: nada sabe de sua arte aquele que lhe desconhece a história. Desfechos ominosos perinatais são descritos desde os idos da antiguidade. Aqui mostro para vocês a múmia do faraó Siptah, que faleceu aos 20 anos de idade, que é uma sobrevida média de pacientes com paralisia cerebral, que apresentava uma acentuada deformidade do pé em equinovaro e posição atípica dos braços, como vocês podem ver aqui, no epigaço e mãos cerradas, possivelmente um paciente que nasceu e viveu com os danos de uma paralisia cerebral. O pai da medicina ocidental, Hipócrates de Cos, em seus escritos compilados no Corpus Hipocráticos, já fazia a menção no seu capítulo do feto de 8 meses, onde ele apresentou uma associação entre prematuridade, infecção congênita, estresse pré-natal com crianças apresentando uma doença intrauterina. Se não vejamos,
Mulheres que davam à luz crianças mancas, dizia Hipócrates, cegas ou com qualquer outra deficiência, apresentavam sofrimento fetal durante o oitavo mês da gravidez. Notem, portanto, também aí associado com um parto pré-termo. Dizia ainda Hipócrates: mulheres grávidas que tinham febre ou perdiam muito peso sem nenhuma causa aparente davam à luz com dificuldade e perigo, mostrando já uma correlação entre condições clínicas da gestação e o desfecho perinatal. Mas e por sem dúvida, com Little, que temos a primeira descrição específica de correlação entre desfechos obstétricos com resultados perinatal de paralisia cerebral, definida em 1853, que ficou conhecida como a doença de Little. Notem que nessa sua publicação, Little descreve que em muitos casos a afecção espasmódica, ou seja, o resultado perinatal, é produzido no momento do nascimento ou dentro de algumas horas ou dias após o evento. Little traz a relação inequívoca entre o parto com a paralisia cerebral. Notem que em sua publicação ele relaciona que a rigidez espasmódica dos nascituros com contraturas musculares e deformidade nos membros decorre de um dano cerebral causado pela asfixia do feto imediatamente antes ou durante o trabalho de parto. E aí ele estabelece algumas palavras como asfixia, feto, alterações neurológicas e trabalho de parto, que ficou conhecido durante o século passado todo como a doença de Little. Gowers, ele vai além, esse obstetra inglês, e ele cunha de forma precisa o termo paralisia do parto. Ele faz uma associação inequívoca que aquele desfecho se deve, sem dúvida nenhuma, a uma complicação obstétrica. E notem vocês, Freud também faz a análise de alterações cerebrais de recém-nascidos, dizendo que essa paralisia cerebral se devia a causas anteparto, intraparto e pós-parto, mostrando que o elemento mais importante nesse desfecho eram alterações havidas intraparto. De modo que nos últimos 2000 anos, de Hipócrates, Little, Gowers e Freud, nós temos uma relação direta de causa e efeito entre parto e paralisia cerebral. Dessa feita, não havia de ser surpresa que em 1997 a Organização Mundial da Saúde cunha um termo de asfixia de parto para a asfixia, a hipóxia perinatal ou a encefalopatia hipóxico-isquêmica. Então, esse é o cenário que eu gostaria de inicialmente apresentar para vocês sobre parto e paralisia cerebral. Os últimos 25 anos mostram que abundam na rede social páginas como essa, onde dizem que a principal causa de paralisia cerebral é a hipóxia, a situação em que há falta de oxigênio durante o parto. Então coloca lá quais são as causas, né? Alteração da placenta, de cordão, infecções, diabetes, mas o grande problema é a assistência ao parto. E isso inunda as redes sociais, caracterizando uma infodemia. Esse é um conceito recente, que é quando nós temos fake news disseminadas através das redes sociais. Mas o impacto disso é devastador na nossa prática obstétrica. Temos páginas exclusivas para dizer como obter a ajuda jurídica em caso de desfecho perinatal desfavorável
culminando na ocorrência de paralisia cerebral, uma vez que os casos de paralisia cerebral são todos frutos de negligência médica. Solicite uma avaliação gratuita do seu caso agora mesmo. Por certo, a judicialização caminha para os conselhos regionais de medicina, e as sindicâncias são abertas aos píncaros para apurar o atraso na realização do parto, como se parir fosse uma pedra filosofal e como se a demora do parir fosse consequência de uma negligência de nós médicos. Nesse momento, eu ocupo, e é de todos-se disso, a presidência do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro e posso asseverar, por sem dúvida, que é a ginecologia obstetrícia uma das especialidades onde há maior ocorrência de queixas dos pacientes. E quando eu falo ginecologia obstetrícia, eu falo 95% obstetrícia, 5% de gineco. E quando eu falo de obstetrícia, estou falando basicamente de desfecho perinatal desfavorável, culminando em paralisia cerebral. Isso também tramita no nosso sistema judiciário, onde o Estado é condenado para pagar indenização por erro médico, que culmina na ocorrência de paralisia cerebral. Nós temos uma causa recente de paralisia de parto no Rio de Janeiro, cuja ação terminou com a cifra de R$ 2 milhões. E recentemente foi noticiado a ação mais cara de judicialização nos Estados Unidos, que culminou com uma indenização de R$ 2 bilhões para a família que deveria cobrir as despesas daquele indivíduo até os 65 anos de idade. Mostra aqui dados no Superior Tribunal de Justiça, onde a ginecologia obstetrícia ela ocupa quase a metade das ações e a paralisia cerebral é o seu principal tema. Matérias na mídia, médico se torna réu após ser acusado de negligência ao parto, que deixou bebês com sequelas. Lesão corporal contra a mãe e seu bebê. Estamos diretamente ligados a esse tema. Qualquer um que se propõe a assistir mulheres em trabalho de parto precisa ter essa aula. E eu agradeço a honrosa audiência com renomados professores da especialidade que entregaram um pouco do seu descanso para estar aqui conosco. É um tema que cresce. Ano após ano, os números de paralisia cerebral aumentam. Prevalência global de paralisia cerebral. Se no mundo civilizado ela comete 1,5 a cada 1.000 nascidos vivos, no mundo em desenvolvimento, isso é ao menos o dobro. Matéria, capa do The New York Times, dizendo que o medo da paralisia cerebral nos Estados Unidos faz com que praticamente todos os partos sejam acompanhados com cardiotorrografia contínua. E a matéria diz que esse é o pior exame de segmento da assistência ao parto e é ele o responsável pela elevação dos índices cesarianos nos Estados Unidos, pelo medo das pessoas terem um desfecho de paralisia cerebral, o que é absolutamente verdadeiro, né? O valor preditivo positivo da cartografia no risco habitual é baixo e a taxa de falso positivo é bastante elevada. Fato é, gente, que não obstante o aumento das taxas de cesariana, quer seja cesariana de emergência, quer seja cesarianas eletivas, não foram capazes de reduzir a ocorrência de paralisia cerebral. E para além, nós temos aí no Brasil a cesariana crescendo ano após ano,
fazendo jus aí à fala de Rezende Pai, as taxas de cesariana crescem, por vezes estacionam, jamais se reduzem e nós não diminuímos a ocorrência de paralisia cerebral. Para além, aumento das taxas de cesariana são acompanhados do aumento das taxas de cardiotocografia com taxas mantidas de paralisia cerebral. Fazer cesárea, fazer cardio de todo mundo, não tem sido capaz de reduzir a ocorrência de paralisia cerebral. De modo que vale a pergunta: será que a paralisia cerebral ela é decorrência de uma má assistência obstétrica? E aqui o que eu quero trazer para vocês são alguns conceitos do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, do Colégio Americano de Pediatria. E era importante que essa apresentação, professor Jorge Rezende, pudesse também chegar aos nossos neonatologistas. Importante ela ser gravada, porque será de grande valia para os nossos neonatologistas compreenderem que fenômeno é esse da encefalopatia neonatal. E aqui eu queria dizer para vocês que esse talvez seja o slide mais importante da minha apresentação. A paralisia cerebral, ela deriva de diferentes cenários. E compreender esses cenários é fundamental entender qual é o papel de cada um deles na ocorrência de paralisia cerebral. Eu posso ter um fenômeno de encefalopatia neonatal com desfecho de paralisia cerebral, cuja causa ela é proximal ao parto, intraparto. E certamente aqui é o nosso maior cenário de atuação. Mas o que eu quero mostrar para as senhoras e senhores é que eu posso também ter eventos proximais intraparto acompanhados de situações obstétricas na concepção e anteparto desfavoráveis que pode culminar com encefalopatia neonatal e paralisia cerebral. Ou ao contrário, eu posso ter um parto sem nenhuma intercorrência, que eu posso ou não ter uma encefalopatia neonatal, mas na infância eu posso ter uma paralisia cerebral que, quando eu busco na história clínica, eu tenho um evento anteparto importante que pode ou não ter um evento no período de concepção. Eu posso ter uma encefalopatia neonatal com paralisia cerebral, onde eu tenho problemas intraparto, anteparto, que eu posso ou não também ter problemas na concepção. Ou eu posso ou não ter problemas na concepção, anteparto ou intraparto, mas o meu pior problema é o meu problema neonatal imediato, proximal, levando a uma encefalopatia neonatal que culminará com uma paralisia cerebral. O que eu quero mostrar para as senhoras e senhores? Que entender onde está a responsabilidade do desfecho paralisia cerebral é complexo. E eu posso ter múltiplas causas aí envolvidas, e é impossível nós sabermos com exata precisão qual foi o principal elemento que determina o desfecho de paralisia cerebral. Eu posso ter indicativos, e são esses os indicativos que eu conversarei com os senhores nos próximos minutos. Aqui um exemplo de quando eu tenho um período pré-concepcional adequado, um pré-natal tranquilo, mas um trabalho de parto tropeçoso, que vai determinar uma encefalopatia neonatal e uma paralisia cerebral. Uma injúria aguda intraparto. O que eu vou ter de clínica? Uma ruptura uterina, um descolamento prematuro de placenta, um prolapso de cordão, uma embolia políquida amniótica com hipotensão e hipoxemia prolongada, um colapso cardiovascular materno, uma exsanguinação fetal por vasa prévia. Então, esses elementos, eles apontam para uma encefalopatia neonatal e para uma paralisia cerebral por conta de fenômenos proximais intraparto. Aí nós temos a ação obstétrica direta. E não é que quem é que pode dizer que um DPP levando a uma encefalopatia neonatal é culpa do obstetra? Pode não ser. Mas esse é o cenário que nós temos que estar atentos, porque esse é o cenário da asfixia intraparto. Vou dar esse outro cenário para os senhores. Eu posso ter um problema proximal, mas eu não posso afastar complicações de pré-natal ou do período concepcional. Eu posso ter um período expulsivo prolongado por DCP, mas essa paciente pode ter tido uma infecção, influenza,
citomegalo, ela pode ter uma infecção urinária de repetição, e ela pode culminar com um período expulsivo prolongado com DCP, nascendo um concepto prejudicado. Há um fenômeno intraparto, mas há também alterações durante o período pré-natal que pode determinar esse desfecho que nós estamos encontrando neonatal desfavorável. Vou dar um outro fenômeno. O parto não teve nenhuma intercorrência, mas durante o pré-natal eu tive uma injúria exclusivamente anteparto, malformações. Então eu posso ter malformações, em especial as malformações maiores, que esse feto ele pode nem apresentar uma encefalopatia neonatal, mas ele vai cursar com uma paralisia cerebral, com defeitos cerebrais, acompanhado ou não de defeitos cardíacos ou anomalias anatômicas. É uma paralisia cerebral e ela não tem relação intraparto. Múltiplos eventos em momentos distintos. Eu vou ter problema no parto, eu vou ter problema no pré-natal, eu vou ter problema no período concepcional, ou seja, eu tenho uma infecção urinária de repetição. Essa infecção urinária de repetição levou a um parto pré-termo, ou eu tenho uma restrição de crescimento fetal que cursou com uma pré-eclâmpsia na hora do trabalho de parto, fez uma categoria 3 na caixa de tocografia. Então, são múltiplos eventos. Eu não posso dizer que a encefalopatia neonatal e a paralisia cerebral deve-se a uma deficiência de cuidado obstétrico durante o trabalho de parto. Então, aqui só para mostrar para vocês como o odds ratio de restrição de crescimento ele aumenta e muito a ocorrência de encefalopatia neonatal e paralisia cerebral. Então, fetos no menor, no percentil menor do que 3, ele tem de 5 a 20 vezes maior a chance de ter encefalopatia neonatal e paralisia cerebral, mesmo que a assistência ao parto tenha sido excepcional. Um outro cenário, eu posso ou não ter tido um problema durante o trabalho de parto, pré-natal, ou período concepcional, mas eu tive um problema na assistência neonatal. Eu tive uma injúria neonatal, pós-natal. Mas eu posso ter tido uma infecção urinária, eu posso ter tido diabetes, eu posso ter tido um período expulsivo prolongado por um DCP de um macrossômico, mas esse concepto ele nasce na macrossomo, faz hipoglicemia e hiperbilirrubinemia e ele não tem um cuidado neonatal adequado, ele vai fazer uma encefalopatia neonatal à conta desse cuidado neonatal e vai cursar com paralisia cerebral. Não é uma culpa da assistência ao parto. Não obstante, eu posso ter tido um trabalho de parto complicado, tropeçoso, difícil. O que devemos utilizar, portanto, para classificar um evento hipóxico agudo grave como uma possível causa de paralisia cerebral? Então, eu tenho que ter uma acidose metabólica ao nascimento, um pH menor que 7, um base excess menor do que -12. Esse conceito ele tem que apresentar uma encefalopatia neonatal precoce moderada grave, com paralisia cerebral do tipo espástico, quadriplégico ou discinético. E eu tenho que excluir outras causas identificáveis de paralisia cerebral, como distúrbio de coagulação genético, condições infecciosas, febre intraparto, hemorragia anteparto, prematuridade, restrição de crescimento intrauterino, prolapso de cordão umbilical ou complicações de gravidez múltipla. Se eu excluo isso tudo, eu tenho as três primeiras causas, muito possivelmente nós estamos falando de uma hipóxia aguda durante o trabalho de parto. Temos aí aquele primeiro cenário em que a causa proximal ela é intraparto. De modo que todos entenderam que é fundamental colher uma gasometria de sangue do cordão umbilical nesses nascimentos onde eu tenho um ápiga desfavorável. Não temos ainda nível de evidência para colher esse sangue de cordão de todos os recém-nascidos. Não obstante, muitos serviços assim já o fazem. Aqueles que quiserem fazer de forma profilática,
o que é sempre algo benfazejo, momento da coleta, logo após o nascimento, para evitar contaminação com sangue oxigenado pela respiração fetal. Como coletar? Duas seringas heparinizadas para obter uma amostra da artéria e da veia umbilical separadamente. Então, isso é importante até para os nossos residentes treinarem, para ele fazer a punção da veia umbilical, fazer a punção da artéria umbilical em duas seringas heparinizadas. E aqui, gente, a normalidade arterial, ela descarta uma hipóxia intraparto significativa, mesmo se eu tenho uma cardiotocografia alterada, um líquido amniótico meconial ou um APGAR baixo por outras causas. Então, se eu estou diante um trabalho de parto, onde eu tenho uma cardia alterada, tenho líquido meconial, o APGAR está baixo, é óbvio que eu vou colher um sangue de cordão, porque se eu tenho um sangue de cordão normal, eu posso dizer, não teve uma hipóxia intraparto. Então, qualquer bebê que não nasce bem, eu vou lá e vou colher o meu sangue de cordão. E aqui, gente, essa gasometria ela deve ser rotina em todos os partos vaginais e cesarianas, se eu tiver a suspeita de que eu tenho uma cardio anormal, se eu tenho um Apgar alterado, se eu tenho alguma complicação que eu quero excluir a minha responsabilidade da assistência obstétrica. Então, largamente indiquem a coleta da gasometria do sangue de cordão para avaliar basicamente pH e base excess. E a placenta, diriam as senhoras e senhores, num cenário onde todo mundo quer pintar a placenta depois que nasce, fazer print de placenta, a minha fala nesta aula é que se a gasometria de cordão umbilical é importante, a histologia placentária nos entrega informações valiosas. Eu posso avaliar trombose, lesão vascular, que me explica complicações anteparto, infecção, inflamação, que me explica complicações anteparto. Eu posso também avaliar no bebezinho, hemograma, posso avaliar se ele tem cultura de infecção, eu posso fazer punção lombar se eu suspeitar de infecção, ultrassom de cérebro para ver se tem hidrocefalia, hemorragia, o eletroencefalograma, ressonância de encéfalo no quarto e sétimo dia para avaliar componente de encefalopatia neonatal. Então, a histologia placentária é um elemento importante na minha avaliação do bebê que não nasce bem, de modo que essa pintura é para o bebê que nasce chorando, rosinha, pigar 9 e 10. Do contrário, qual é a minha recomendação? Enviar para a anatomia patológica todas as placentas de recém-nascidos deprimidos, malformados, oriundos de gestação pré-termo ou pós-termo. Enviar para a anatomia patológica todas as placentas com alterações ecográficas ou macroscópio, de modo que olhem a placenta. A placenta não é para ser encaminhada para a doula, para a EO, para a instrumentadora, para fazer o print. Olha, o médico tem que olhar. E se o recém-nascido internar na UTI, enviar a placenta. E para além disso, vamos guardar todas as placentas em geladeira até a alta da mãe e do recém-nascido da maternidade. Porque esse recém-nascido está ótimo, vai para o peito da mãe. Aí no dia seguinte você passa a visita na maternidade, o bebê foi para a UTI neonatal e a placenta já foi descartada, já foi enviada para o descarte, para a inumação. Então guarda a placenta em geladeira, isso é importante para as nossas unidades que fazem grande volume de parto, e nós só vamos descartar essas placentas por ocasião da alta de mãe e bebê. 5 critérios não específicos que apontam coletivamente para causas agudas ou crônicas de hipoxia. Se a maioria for atendida, sugere que a neuropatologia ocorreu próxima ao parto. Se a maioria não foi atendida, um processo patológico de longa duração. Então, eu vou ter um evento hipóxia-sentinela suficiente para causar hipóxia grave súbita no feto saudável. Prolapso de cordão, hemorragia anteparto, ruptura uterina.
Então, aconteceu isso? Isso é uma coisa importante. É um evento proximal do parto. Ou se teve uma bradicardia fetal subcutânea e sustentada durante esse fenômeno. Um índice de ápica menor do que 5 após o quinto minuto, sinais de falência multissistêmica em neonato, ou sinais precoces, dentro de 5 dias, de edema, hemorragia intracraniana em exames de neuroimagem. E aí, gente, eu trouxe aqui para vocês, eu fiz essa figurinha aqui são os padrões clássicos de injúria hipoxisquêmica. E eu que pedi para desenhar para mostrar quais são as lesões. São essas lesões aqui na base, nos núcleos da base, no tálamo, e essas lesões corticais limítrofes. Então, quando eu tenho essas lesões, elas são compatíveis com a hipóxia intraparto. Então, agora eu vou mostrar as imagens para você. Aqui é o esquema e agora vamos para as imagens. Então, olha aqui essas imagens aqui, tá vendo? E essas imagens aqui na base e no tálamo. Então, essa é uma ressonância feita no quinto dia, que é compatível com uma encefalopatia intraparto. Se a ressonância mostra padrões distintos, não esse, ou seja, se não tiver na periferia, ali no tálamo, nós temos que buscar outras etiologias, como alterações genéticas, metabólicas, vasculares e infecciosas. Alguns padrões afastam a hipóxia intraparto. Infarto arterial focal, infarto venoso, hemorragia intraparenquimatosa ou intraventricular isolada, malformações estruturais e padrões atípicos de encefalopatia metabólica, em especial hipoglicemia. A neuroimagem adequada, sobretudo a ressonância, é importante para distinguir injúria hipóxia isquêmica de outras causas de encefalopatia neonatal. Então, quais são as causas de paralisia cerebral? Eu posso ter uma digenesia cerebral nas primeiras 20 semanas, causada por quê? Infecção, trauma, mutação genética. Hoje, gente, a gente pede. Que sorologia a gente pede? A gente quase não pede parvovirose, a gente não pede CMV, a gente tá pedindo cada vez menos. E a gente pede quando nossa grávida está com a influenza, muitas das vezes, se é um quadro simples, a gente não pede o painel viral. Então, essas infecções elas podem levar a digenesia cerebral, trauma, mutação genética, a gente não avalia de rotina. Eu posso ter paralisia cerebral determinada por leucomalácia periventricular, prematuridade, infecção. Eu posso ter hemorragia intracraniana, levando aí a AVC fetal com trombo placentário, uma formação vascular cerebral, coagulopatia, por hipertensão materna, infecção. Eu posso também ter, por óbvio, a encefalopatia hipóxia isquêmica intraparto. Mas para isso eu tenho que ter hipotensão materna grave, por um DPP, por uma ruptura uterina, um prolapso de cordão, alguma coisa que interrompa de forma aguda, subcutânea, o fluxo útero-placentário. Do contrário, atribuir a culpa da encefalopatia neonatal e o desfecho de paralisia cerebral à assistência obstétrica, ela me parece equivocada. Aqui ilustra bem esse quadro que ele é bem conhecido das causas de paralisia cerebral em seus momentos. 69% anteparto, 25% é anteparto agudizada no intraparto. 4% somente no intraparto, que é a nossa assistência obstétrica única e exclusiva. 2% desconhecido. Então, é fundamental entender que quando a gente fala de asfixia de parto, esse termo é equivocado. Que nós podemos ter anomalias que vão desde a concepção, da assistência pré-natal, da assistência ao parto e até da assistência neonatal pós-parto, levando à encefalopatia neonatal e à paralisia cerebral. Prevenir isso é óbvio que a gente pode prevenir. Eu não quero ter leucomalácia periventricular, não quero ter prematuridade. Vou fazer progesterona, cerclagem, pesária. Eu não quero ter restrição de crescimento por hipertensão. Vou fazer aspirina, a heparina, se ela tiver SAF. Eu quero evitar a prematuridade com sulfato de magnésio, com corticoide. Eu quero, para o bebê que nasceu com condições neurológicas desfavoráveis, eu vou fazer os protocolos de hipotensão
hipotermia e outros tratamentos, como eu vou mostrar alguns para vocês, né? Dificuldades que nós temos, entender o papel das variantes genéticas. E aí, gente, variante genética, estou falando de silenciamento, estou falando de splice, estou falando de missense, de stop gain, então várias anomalias genéticas que estão associadas à paralisia cerebral, coisas que nós nem monitoramos, nem dosamos, nem avaliamos, não está disponível na prática clínica. Então, dizer da nossa dificuldade de avaliar isso, colocar a culpa de um desfecho perinatal desfavorável na assistência obstétrica, não é justo com os médicos que nós temos. O que não sabemos ainda que nós estamos aprendendo aqui, gente, uma invenção que está sendo trabalhada na nossa UFRJ, um capacetinho, um cooler para os bebezinhos que nascem e fazem encefalopatia neonatal que parece apresentar desfechos melhores do que o protocolo global de hipotermia. Ele faz o resfriamento. Nós temos uma linha de pesquisa na UFRJ que faz isso e que tem tido bons resultados e ele está sendo ainda estudado. Uma outra coisa que nós também estamos participando na UFRJ é o bebezinho nasceu mal. Aí ele nasceu mal, aí colhe sangue de cordão. Colhe bastante sangue de cordão e aí manda para fazer uma expansão clonal desse sangue de cordão para obter células-tronco e você reperfunde esse feto na primeira semana com células-tronco. Essas células-tronco vão para a região cerebral e consegue ter melhores resultados. Isso está sendo feito fortemente pela Universidade de Duke. No Rio de Janeiro, nós temos um grupo que está estudando isso, e temos também na Universidade de Sydney que está fazendo essa avaliação, que seria, oxalá, a cura da paralisia cerebral de componente asfixo intraparto. Mensagens para casa no apagar da minha apresentação. Importante, amigos. Por favor, não escrevam no prontuário encefalopatia hipóxia-isquema. Quando não houver critério clínico, tem que ter aqueles desfechos que eu coloquei lá, DPP, prolapso de cordão, hemorragia, hipotensão materna ou laboratorial. pH menor que 7, base excess de menos 12. Que aponte uma causa intraparto. Se eu não tenho isso, eu vou escrever encefalopatia de causa a investigar. Você não investigou, não tem. Então, quando você coloca encefalopatia hipóxia, você está dizendo que foi a sua encefalopatia do trabalho de parto. Escrever no prontuário asfixia com provável causa intraparto quando houver algum critério para definir evento intraparto hipóxio agudo. Mas por que eu estou colocando com provável causa intraparto? Porque você não sabe se teve alguma outra causa no período de concepção, se teve alguma outra causa no período anteparto. Vocês já viram que somente 4% é intraparto agudo. Nós temos 25% que é intraparto mais anteparto. Então coloca lá como provável causa intraparto. Não tem por que colocar que é uma asfixia intraparto. Você não tem certeza. Mesmo com acidemia de cordão e com base excess maior ou igual a menos 12. Não usar com os pais e família termos imprecisos que aumentam o risco de desinformação, tal como sofrimento fetal agudo, o parto demorou muito, asfixia do parto, o neném sofreu no parto, o neném aspirou ou engoliu cocô. Esses termos eles não ajudam. Eles municiam de forma inapropriada leigos e constituem um parâmetro para advogados que não são éticos para entrar em ações contra nós. Esclarecer à família que cesariana não previne aspiração de mecônio, nem previne paralisia cerebral. E reforçar essas orientações com a equipe de neonatologia, porque não adianta a gente escrever isso e a neonatologia vai apontar asfixia de parto, encefalopatia hipóxia isquêmica. Todos precisam falar a mesma língua e o prontuário precisa estar uniforme. Porque o obstetra é uma coisa e o neonatologista é outra, lá tá querendo encobrir, lá não quis falar a verdade. Então toda a equipe, todo o serviço tem que estar uniforme. A grande defesa para o médico é o seu prontuário. Por isso ele tem que estar irreprochável.
Eu queria muito agradecer às senhoras e senhores pela atenção. Fico à disposição. Esse tema é palpitante e é preciso cuidar de quem cuida. Se nós, médicos obstetras, estivermos na cova com os leões, seremos todos devorados. Uma obstetrícia de qualidade numa sala cheia, uma audiência de mais de 100 obstetras, mostra que estamos absolutamente comprometidos de oferecer uma assistência obstétrica de qualidade, mas não estamos aqui para sermos feitos de trouxa, levados à justiça à conta de níqueis que nos empobrecem no momento onde a profissão já está tão combalida e desvalorizada. Obrigado, professor Jorge Rezende, por essa oportunidade. Excelente, Antônio. Nós que agradecemos e o Zoom me fez várias ameaças aqui para eu comprar um. Eu me enrolei, não soube aumentar a capacidade da sala. Nunca dantes tínhamos tido esse público que você fez por merecer. Então, muito obrigado. A palavra está franqueada. Professor Bezecri já levantou a mão. Por favor, professor. Bom, logicamente, a gente tem que aplaudir o Antônio Braga, ele realmente é excepcional. Eu não sei como ele tem essa capacidade de ter tantas atividades e conseguir cumprir tudo com maestria. É, antes de fazer um comentário, eu queria me regozijar com a presença da doutora Rosiane Matar. Tanto tempo trabalhamos juntos e temos saudades. Foi um prazer encontrá-la aqui. Mas, Braga, uma coisa a gente tem que salientar: o número de complicações desse tipo não é maior por causa do grande número de óbitos por falta de assistência adequada durante o parto. Isso a gente vê toda hora. Você lembra do caso que eu relatei na última sessão da Câmara Técnica, né? Tipicamente, um caso de péssima assistência que resultou no óbito fetal. Quer dizer, um pouco menos poderia ter complicação encefálica. Então, parabéns, porque realmente você é excepcional. Muito obrigado, professor. É, eu tenho colegas, professor, que me ajudam muito. E são os colegas que me permitem ter tantas frentes e estar aí envolvido em tantas atividades. É, e o senhor tem toda a razão. A assistência obstétrica pouco cuidadosa, desqualificada, ela ainda é responsável por uma chaga social ainda maior, que é a mortalidade perinatal, à conta da desassistência. Também é objeto de judicialização. O drama da paralisia cerebral é a dor que fica, que é permanente, que é cotidiana, nas nossas famílias. Sem dúvida nenhuma, são problemas igualmente relevantes e que merecem toda a nossa atenção. Obrigado por sua consideração, professor. Professora Rosiane Matar. Bom, muito obrigada, professor Benzecri. Fiquei super feliz de ver o senhor aqui também, né? Realmente trabalhamos juntos e tenho muitas saudades daqueles tempos e também de ver tantos amigos aqui. Braga, parabéns, que aula maravilhosa. Acho que esse é um tema que realmente assim tem que ser muito discutido e acho que em momento em que há tantos protocolos que as instituições adotam, muitos deles não tão inteligentes, né? Baseados muito em erros de pessoas que não têm a capacidade adequada para estar fazendo obstetrícia. Eu acho que as nossas sociedades têm que lutar para ter o protocolo da gasometria, porque a gasometria ela acaba sendo feita muito em hospital universitário e ponto, né? Se você pedir uma seringa num hospital privado para fazer a gasometria, não tem, a enfermeira não sabe, não está lá. Então, acho que essa luta é uma luta de todos os conselhos, de todas as sociedades de GO, que a gente tem que começar
a lutar por isso. E também esse trabalho junto com a neonatologia eu vejo como é tão importante, porque a gente tem que fazer reuniões conjuntas, né? Aqui na escola eu sempre tento fazer isso, porque, por exemplo, tem uma bossa e o colega neonatologista põe lá que teve um toque-traumatismo, né? E isso acaba sendo uma coisa muito ruim para nós, né? Além de muitas vezes se falar sofrimento fetal, que como o Jorge Kuhn, que é um colega aqui da escola, ele fala, esse termo tem que ser abolido. Nenhum obstetra pode falar essa palavra, porque na hora que se fala em sofrimento fetal, parece que o obstetra está sendo responsável por ou um não diagnóstico de uma alteração da vitalidade fetal. Então, eu aprendi isso com o Jorge Kuhn, que está aqui, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que lutar pela gasometria, pela discussão junto com os neonatologistas e por tirar das nossas bocas e das nossas escritas termos que podem se virar contra a gente. Fora o fato de que se a gente tem um paciente que tem uma paralisia, a gente vai sofrer junto com a família para sempre. Muito obrigada. Parabéns. Obrigado, professora. Sim, a senhora tem absoluta razão. Saudar o professor Jorge Kuhn, que é um ícone da obstetrícia nacional, uma pessoa que militou a vida toda nas questões da assistência ao parto. Mas, professora, vou aceitar uma provocação da senhora. Sangue de cordão, nós temos dificuldade para fazer, ok. Mas todo lugar que tem UTI neonatal, eles fazem muita sangue, eles fazem muita gasometria dos bebezinhos. Então, como é que a gente faz? Eu pego o sangue do cordão na obstetrícia e levo para NEL, levo para o laboratório, peço. Então, porque a gente tem que se proteger, porque se a gente não se proteger, a gente vai acaba que a gente vai ser, enfim, acusado, enfim. Mas obrigado pelas considerações da senhora. Queria só o professor Jorge fazer a menção. Está conosco o professor Francisco Sampaio, presidente da Academia Nacional de Medicina, agradecer a audiência do professor Francisco Sampaio. Devolvo a palavra ao senhor, professor. Que beleza, muito obrigado a todos. Nilson, que levantou a mão. Professor Nilson de Jesus. É, a gente sempre comenta, né, uma aula brilhante dessa, né? Eu já esperava essa qualidade, mas o Braga surpreende a gente, né? Ele faz melhor do que a gente estava até na expectativa. É muito, muito boa, excelente a sua aula, Obrigado, professor. a sua apresentação, né? E acho assim, muito importante o aspecto que você colocou, né, da especialidade estarem juntas, a neonatologia, né, porque é invariavelmente, qualquer problema que ao nascimento do neném, imediatamente o neonatologista já passa, né, para os familiares, para o paciente, para o companheiro, para o acompanhante, que houve um problema com o neném ao nascimento. E acho que é muito importante, e acho que a sua aula deveria ser apresentada até e ser discutida junto com os neonatologistas, né? E acho que até outras profissões, né, que estão até julgando, né, os médicos, né, deveriam até assistir e ter algum conhecimento em relação a isso, tá? Braga, meus parabéns, excelente sua apresentação, né? Obrigado, viu, professor? Acho que esse é um tema que temos que discutir sim. Justiça, judiciário, neonatologistas e pensar como a gente fura essa bolha, né? Porque até os quartos, fica o quarto da obstetrícia, o quarto da neonatologia. A gente não consegue estar no mesmo espaço dentro da maternidade, né? E aí dialoga muito pouco. E o que eu vejo é com os prontuários. A gente escreve de um jeito, a neo escreve de outro e está ali. O problema quando eu analiso os casos que chegam aqui no conselho ou na revisão nas comissões de revisão de prontuário dos hospitais, onde podia exercer a coordenação técnica, esse é um problema. Temos que conversar. Obrigado, professor. Dr. Cristos Pretziveles. Obrigado, professor. Antônio, te parabenizar mais uma vez. Enfim, excelente aula. Essa aula deveria ser obrigatória para todos os obstetras e também para todos os neonatologistas, sem dúvida.
Acho que a divulgação foi muito grande, tanto que a sala lotou, né? E eu acho que a gente tem que divulgar mais ainda a gravação e estimular justamente o que o professor Nilson estava falando, né? As sessões, às vezes, é importante de fazer sessões conjuntas, né, com a neonatologia para discutir esses casos, sem dúvida nenhuma. Você falou muito bem sobre na verdade, o componente multifatorial, né, da paralisia cerebral. Curiosamente, eu li recentemente um artigo que o professor Jorge indicou, o professor Jorge me mandou, etc., sobre efeitos. Nesse caso, pegava uma população, um estudo do grupo de Barcelona, agora de 2026, acabou de sair no White Journal, e mostrando, comparando o desenvolvimento do cérebro analisado por ressonância magnética quando pegava uma população que tinha alto risco, por exemplo, os bebês restritos, e submetia eles à dieta mediterrânea, à diminuição do estresse, e viu que isso fazia diferença. Então veio como não é uma coisa só, às vezes não é só um efeito maléfico isolado que vai levar a isso, é um conjunto de fatores, né? E voltando, sangue de cordão realmente é uma dificuldade fazer essa análise, fazer a gasometria não é fácil. Eu já tive que fazer e fiz exatamente que nem você falou, de ir lá na pediatria, lá na neonatologia. Mas mais do que isso, a gente tem dificuldade, inclusive, para guardar a placenta. A placenta aqui no Rio de Janeiro, se a gente pegar as duas principais maternidades, a São José é a única que guarda. Hoje, inclusive, fiz um parto, pedi para guardar, eles guardam realmente até alta. Agora, o Lorador, né, Redditor, de uma forma geral, não guarda. Ou você despreza na hora, ou você manda para histopatológico na hora. Então, isso talvez, não sei se isso é possível, ô, Antônio, de repente o CREMERGE ajudar a gente nesse aspecto, né, de tentar, enfim, mostrar a importância, né, de a gente guardar essa placenta. E te parabenizar mais uma vez, meu irmão. Excelente aula. Parabéns. Obrigado, amigo. Cris, em dúvida pro réu. Se não guarda, vai para o patológico, entendeu? A não ser se o bebê nasceu muito bem, tá tudo ótimo, tá tudo lindo. Cara, no dia seguinte não tá bem, aí você não tem mais acesso à placenta. Existe uma coisa, amigo, que é a perda da oportunidade. O que é a perda da oportunidade? A gente pode ser condenado se a gente perder a oportunidade de fazer alguma coisa. Então, se eu posso ser condenado pela perda de oportunidade, eu vou fazer, eventualmente faço até mais um pouco do que deveria fazer, para não perder a oportunidade de fazer o que é certo, caso seja necessário. Obrigado, querido. Professor Marcos Nakamura. Você está mutado, Marco. Parabéns pela aula, meu amigo. Eu Aí. acho que como esse tema e nós já discutimos tantos e respondemos tantos problemas juntos, eu acho que se eu fizesse uma aula seria, acho que praticamente idêntica, né? Eu acho que o take home messages é diretamente saído das nossas condutas ali juntos na Maria Amélia e tudo mais, né? Aquela exatamente a gente pegava muito no pé dessa coisa dos termos, de não utilizar, né, determinados termos inapropriados. Infelizmente, assim, a gente tem uma rotatividade grande de corpo clínico, né, nas maternidades e por vezes, essas questões que parecem sedimentadas em determinado período já depois vão se perdendo e a gente acaba vendo voltar essas questões. Então a gente tem que estar diuturnamente chamando atenção para e alertando, né, para o uso apropriado dos termos e tudo mais, e das condutas mais assertivas, como você já falou. Então, parabéns aí. Obrigado, Lembrando Marco. Por Lembrando favor. só também da importância, como você sinalou, da neonatologia e dos treinamentos de ressuscitação neonatal, né? Que seria um ponto importante daquele momento que você fala da ocorrência após. Muitas vezes um bebê que nasceu ali um pouco mal, mas não cursaria com uma encefalopatia, vai acabar ali, cursando devido a como é feita, né, a ressuscitação neonatal, né? E esse é o caso, talvez aí que a gasometria de rotina ajude, né, nos ajude. Obrigado, NAC. Exatamente isso. Adiantar que em agosto
desse ano nós estamos lançando o Resenha de Obstetrícia, a próxima edição, né, professor Jorge? Capitaneado pelo professor Jorge, vamos lançar na SOGESP. E o capítulo correspondente a esse assunto tem essas take-home escritas. O livro, ele é escrito por pessoas que fazem assistência clínica, porque do contrário ele desconecta da realidade. Então, a pessoa que dá aula, mas ela não faz assistência clínica, ela não sabe o que está falando, ela está repetindo as lições. Essa aula é uma aula de quem faz assistência ao parto. Não faço no número da Bernadette Bousada, que me dá alegria da sua presença, da Raquel Zangrando, do Jorge Kuma, mas eu assisto parto, ajudo mulheres a parir. Então eu tenho a exata medida do que pode dar de errado. Então, se a gente não trazer para os livros, trazer para as nossas aulas o dia a dia, nós vamos estar apenas repetindo as lições de outros mestres. Então, essa é uma aula de quem faz assistência ao parto no Brasil, que entende o problema da judicialização e que sabe que obstetrícia e neonatologia não conversam, que a obstetrícia ainda fala sofrimento fetal agudo, ainda escreve asfixia, que são termos obsoletos que devem ser proscritos, uma vez que eles não respondem à realidade do SARA. Apenas 4% é uma asfixia intraparto essencial. Demais, a gente terá dificuldade de dizer qual é o componente anteparto, qual é o componente intraparto. Então, se está tudo ruim, é uma asfixia de provável causa intraparto. Eu não estou excluindo outras causas e certamente, Nakamura, aprendi muito com você nas nossas convivências por ocasião da gestão da maternidade Maria Amélia Boar de Holanda. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário? Antônio, tem aqui no chat uma pergunta se a placenta pode ser guardada em formol. Formol tamponado. E aí, gente, o negócio é o seguinte: coloca no saco, porque a placenta é grande, e para cada para cada um espaço de placenta, dois espaços de coisa. Não adianta colocar um pouquinho de formol que apodrece a placenta. A placenta ela tem que ser embebida pelo formol, tá? Uma medida de placenta, duas medidas de formol. Grandes elogios aqui à sua fala, merecidos. Elisa pergunta se tem referência nos valores da gasometria do sangue de cordão. pH menor que 7, base excess maior maior ou igual a -12. E alguém pergunta sobre a disponibilidade na aula. Amanhã eu coloco no meu canal do YouTube para acesso universal também. Então, eu acho que essa aula tem que ser realmente divulgada para as equipes multidisciplinares. Nós temos hoje, no grupo da PUC, a professora de neurologia me pediu para depois compartilhar com o grupo dela, que eu fiquei muito feliz. Professor, não sei se o senhor me permite, não é nem gentil falar isso, né? Mas como o professor Jorge Kuhn está aqui, não sei se a gente poderia dar a palavra a ele. O Claro. Jorge é um. Ele está ali quietinho, mas de câmera aberta. Professor. Pela importância dele no tema, professor Jorge, peço desculpas até de chamá-lo à palavra. Teus elogios apenas mostram a grande amizade que a gente tem, então tem aí um conflito de interesses. Mas, de qualquer forma, eu já falei no chat, parabéns, brilhante aula. Como a professora Rosiane falou, eu tento sempre lutar para que os residentes substituam a palavra sofrimento fetal, a menos que a paciente diga, né, olha, fui submetida a uma cesárea por um sofrimento fetal, aí você tem que dizer o que ela falou. Mas nós, lá na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, temos dado preferência quando a gente vai indicar um procedimento que antecipe o nascimento do bebê por qualquer via, por conta da cardiotocografia, que é a grande causa, né? A gente fala de uma suspeita de comprometimento da vitalidade fetal. Poderíamos dizer suspeita de depressão fetal, porque um bebê que nasce em hipóxia, ele pode nascer bem deprimido, né? E realmente só elogiar, eu
eu já assisti essa aula também do professor Braga, eu não sei se ele está, aliás, desculpe, do doutor Sérgio Hofmeister, né, que também fala bastante sobre isso, né. Então, é um assunto que me interessa muito. Eu, desde os meus tempos de bancos escolares, eu gosto do termo vitalidade, e só realmente agradecer a oportunidade e a alegria de estar aqui hoje. Obrigado, querido. Obrigado, Jorge, professor Jorge. Zaconito, como é que é em Professor Braga, Brasília? Pois não? esse foi Geraldez Tobães que falou? Bom, Professor, Pelo menos para... professor Rezende, professor Braga, ouvimos o senhor, professor. veja, veja como nós mudamos. Eu me recordo bem, eu tive a felicidade de conhecer o pai do meu querido Jorge Rezende Filho, e quando eu vim da Europa, eu trouxe uma recomendação dada pelo professor Dom José Botelho Luziar e pelo professor seu patologista Nogales É, Ortiz, uma grande figura extraordinária. E veja que naquela época nós não tínhamos um neonatologista, um estudante de medicina e observando, nós entregávamos os fetos para os anestesiologistas, que eram nossos neonatologistas. Hoje nós temos uma escola de neonatologia que é extraordinária. E eu me recordo, professor Retende Filho, que o professor Botelho, um dos professores que salientou no Brasil, era o seu pai, da 33ª Enfermaria da Santa Casa, no Rio de Janeiro, me recordo bem, e eu estive pessoalmente com ele, e depois tive amigos meus que hoje estão no Rio, mesmo no interior, mas são pessoas de escola, pessoas. E a gente fica pensando, tive um congraçamento muito com o professor Jacques, que era da Federal Fluminense, e ele me falava já do professor Braga. Ele elogiava muito o professor Braga, a quem o elogio pela aula magnífica que ele apresentou agora, e ele até falava, e eu fiquei observando, existia aquele grupo, professor Rezende Filho, que gostava muito da molidatiforme, Uhum. e um dos que gostava da forma, eu fiquei pensando, um dos representantes hoje, depois de Zé Maria Barcelos, dessa turma toda que eu tive a felicidade de conhecer, o Benzecri, que deve se lembrar, eu me lembro muito do professor Benzecri, também na antiga Benfam, desculpa a palavra, mas é a realidade, né? E na realidade é a seguinte, nós hoje temos uma neonatologia muito boa, a gente fica partejando nas maternidades que a gente ensina obstetrícia, e o professor Braga era tido realmente como um dos pessoas que gostavam muito da molidatiforme. Então, existia um grupo de molidatiforme, dos quais tinha. Aí o professor de saudosa memória, Jaco Arcade, ele me falava isso, né? Como ele falava do professor Jorge Rezende Filho, que é o representante do seu genitor, um dos grandes nomes da obstetrícia brasileira, e, consequentemente, nós recomendamos ainda o livro. Você um dia até eu tenho a honra de dizer que você autografou um dos livros já depois do seu pai para mim, e menor, era menor. O tratado do professor Jorge Rezende era maior. Mas o que é que a gente vê hoje? A gente vê o seguinte, uma preocupação muito grande que a gente tem que ter mesmo nas escolas, com o neonatologista presente, verificando as comorbidades, né, professor Braga? Porque eu penso que uma comorbidade pode chegar, se um parto prolongado, a desenvolver as coisas que o senhor desvencilhou tão bem dentro da sua magnífica aula. Aula extraordinária. Então, a gente tem que verificar isso. E a placenta, que eu me recordo bem, o professor Nogales gostava muito também do estudo da placenta. O professor Nogales Ortiz, da Complutense de Madrid.
e eu tive a oportunidade de ficar um bom tempo, muito bom tempo com ele, toda a residência médica, vamos dizer assim, com o professor Nogales, com o professor Botelha, e assim observava. E a gente vê os macrossômicos existem, a gente tem uma preocupação. Eu conheço pessoas da sociedade aqui paraibana que foram vítimas de quê? De macrossomia fetal, de parto prolongado, de parto laborioso, de parto difícil, e que terminou tendo uma alteração, provavelmente hemodinâmica e alguma coisa, e ainda hoje sofre as custas do que ocorreu. Está vivo, tal, mas a gente conhece, eu pelo menos conheço, não vou dizer nome, mas a realidade é essa. Mas o que eu quero é dizer, parabenizo todo o grupo, o professor Rezende Filho, por isso, que está levando para todo o Brasil. Eu entrei, professor Rezende Filho, pelo professor Lázaro. Ele me evidenciou que ia ter uma aula do professor Braga e eu tive o interesse de procurar dentro do meu computador e entrei até sem lhe pedir licença. Mas a Maravilha, realidade é o uma seguinte, honra. achei Vou colocá-lo extraordinário. no nosso mailing, doravante. Achei extraordinário, viu, professor Rezende Filho? Você é uma Obrigado. figura que merece nossa toda respeito, admiração para todo o Muito grupo. obrigado. Esse grupo que Obrigado está pelo aí, carinho. que o professor Braga Que representa prazer. hoje no CRM, representa a nossa obstetrícia brasileira também. Desculpa, Jorge, Então, que prazer. E ouvir o Geraldez há quanto tempo. Que um grande é, abraço. professor Messol de Benzecri, uma figura extraordinária. E assim vai. Mas eu parabenizo o professor Braga. Foi excelente a aula. O professor Rezende Filho está de parabéns também. E todo o grupo que se manifestou, a professora Rosana Matar, eu ouvi falar muito o nome da professora. E esse grupo que se apresenta hoje, infelizmente nós já não temos a presença do professor Jacó Arcado, com quem eu fui vice-presidente da Federação Brasileira aqui da região Nordeste e tive a possibilidade de realizar 2 conclaves Norte-Nordeste, na minha capital e estado. E foi muito bom. E, trouxe muita gente aí do Rio, do São Paulo, de todo o Brasil, vamos dizer assim, até do exterior. E, consequentemente, a gente está vendo uma aula magnífica, como foi essa do professor Braga, e a preocupação que ele tem com um obstetra, com um novo tocólogo que vai observar e verificar se dá um pré-diagnóstico de um problema. Eu via no serviço do professor Botelha a preocupação do neonatologista de fazer o seu pH fetal, intraparto, pós-parto e assim por diante, e a gente assim observava. Professor Parabéns a todos. Geraldez, Eu tenho que parabenizar vocês todos. obrigado, professor. Eu queria, em nome do professor Jorge, se ele me permitir, como o senhor é o decano dessa sessão, aí, que dedicou a vida toda a essa nossa linda especialidade, agradecer a oportunidade e convidar todos para uma salva de palmas para o professor Geraldez Tomás e o professor Roberto Bezecri. Professor Jorge. Obrigado, muito obrigado. É muita Salva de bondade palmas sua. para Obrigado. você que nos brindou aí com essa linda fala e agradecer novamente a todos os presentes e já convidá-los para a sessão da próxima segunda-feira. Uma boa Se semana, Deus um quiser. Muito forte abraço a obrigado. todos vocês. Um Boa abraço. Obrigado, noite. Braga. Obrigado a Obrigado, todos. Um professor beijo. Rezende. Grande abraço. Obrigado. Tchau.